Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos bem-vindos a este momento de estudo e oração. Estamos fechando a nossa semana com muita gratidão, muita alegria por todo o auxílio, por toda a ajuda que recebemos nesses dias, por estarmos aqui estudando, orando por aqueles que estão necessitando dos nossos pensamentos, das nossas energias. Boa noite para você que está fechando agora o seu dia e que teve a coragem de tirar um momento para cuidar de você. Isso é muito importante, porque enquanto estamos aqui, estamos cuidando do nosso corpo físico, relaxando, buscando respirar, buscando ficarmos em contato com a divindade. E, ao mesmo tempo, cuidamos da nossa mente, que desacelera, nos desligamos um pouquinho do problema lá fora e focamos aqui, na nossa vida, neste momento. E cuidamos do nosso espírito, porque aprendemos mais sobre os ensinamentos de Jesus e, ao mesmo tempo, trazemos para esse aprendizado aqueles irmãozinhos necessitados de luz. Então, muito boa noite. Que possamos rogar ao nosso Mestre querido que Ele nos acompanhe, nos ilumine, nos ajude, nos fortaleça neste momento. Que todos nós que estamos aqui online possamos receber essas bênçãos desta corrente de orações. E que todos aqueles que vão assistir depois, que vão orar depois, também recebam nesse momento, né? E peçamos também a Jesus que possa, durante este estudo, este aprendizado, abençoar os nossos lares, abençoar os nossos familiares, os nossos amigos, cuidar daqueles que se encontram doentes, cuidar daqueles que estão em processos de luto e daqueles que necessitam se fortalecer. Assim, nós iniciamos agora o nosso estudo e oração. Bom, hoje nós temos o estudo deste livro. Este livro aqui se chama Mãos Unidas. É um livro, a psicografia de Chico Xavier, autoria espiritual de Emmanuel, né? E hoje nós vamos ler o capítulo 4, de título Esperança Sempre. Ninguém sem esperança, ninguém sem Deus. Contempla o céu nos dias em que a sombra te invada o coração e pensa na inalterabilidade do amor infinito que verte do Criador para todas as criaturas. O mesmo sol que te aquece e nutre é aquele mesmo sol que nutriu e aqueceu bilhões de criaturas na Terra no curso dos séculos incessantes. Quase todas as estrelas que hoje se te descerram aos olhos são as mesmas que acompanharam os homens na queda e no levantamento de civilizações numerosas. Reflete nisso e não te deixes arrasar pelas aflições transitórias que te visitam com fins regenerativos ou edificantes. É provável que tribulações diversas te sigam no encalço. Aguentas incompreensões e dificuldades em conta própria. Toleras lutas e problemas que não criaste. Carregas compromissos e constrangimentos, a fim de auxiliar os entes queridos, ou erraste talvez, e sofre as consequências das próprias culpas. Não importa, entretanto, o problema, embora sempre nos pesem as responsabilidades assumidas, quaisquer que sejam. Desliga-te, porém, do pessimismo e desânimo, recordando que a vida, mesmo na vida que desfrutas em suas origens profundas, não é obra de tuas mãos. O poder que te dotou de movimento, que te desenvolveu percepções, que te induziu ao impulso irresistível do amor,
e que te acendeu no pensamento à luz do raciocínio, guarda recursos suficientes para retificar-te, suplementar-te energias, amparar-te na solução de quaisquer empresas difíceis ou rever-te de qualquer precipício, onde hajas caído em desfavor de ti mesmo. Este mesmo poder de vida, que regenera o verme contundido e reajusta as árvores podadas, nunca, jamais te relegaria à sombra da indiferença. Entretanto, para que te assimiles o apoio plenamente, é imperioso te integres no sistema do trabalho no bem de todos, sem te renderes à inutilidade ou à deserção. Lembra-te que o verme ferido e as árvores dilaceradas se refazem por permanecerem fiéis ao trabalho que a sabedoria da vida lhes conferiu por natureza. Recordemos isso, e seja de que espécie for a provação que te amarga as horas, continua trabalhando na sustentação do bem geral, porquanto, se te ajustas ao privilégio de servir, seja qual seja a prova em que te encontras, reconhecerás, por logo, que o amor é um sol a brilhar para todos, e que ninguém existe sem esperança e sem Deus. Linda, linda, linda essa mensagem de Emmanuel, né? Esperança sempre. Eu trouxe aqui uma reflexão para fazer com vocês. Primeiro, eu busquei no dicionário o significado da palavra esperança, né? Porque a gente às vezes acha que esperança é uma crença. Então, olha as definições. Ato de ter confiança em algo. Então, quando a gente tem esperança, a gente tem confiança, né? Então, o aguardamento de um bem que se deseja e cuja realização se julga provável. Então, nós aguardamos que um desejo nosso seja realizado e acreditamos que essa realização é possível. Isso é ter esperança. Aquilo que se espera desejando. Então, nas definições do dicionário de esperança, existe um conceito de espera da realização de um desejo, né? E a gente acredita e confia que é muito provável este desejo se realizar. Então, é isso que é a esperança, né? A esperança tem a ver com algo que nos traz uma felicidade, né? Ninguém chega na janela e fala, eu tenho esperança que hoje chova canivetes, né? Não. Você espera uma coisa boa. Nossa, hoje podia, eu estou com a esperança, sentindo o ventinho, que vai ter aquela chuva, que vai molhar a terra, vai refrescar esse calor, né? Então, sempre a esperança está ligado com algo que tem um desejo. Se eu estou num processo de desequilíbrio, né, grande, aí pode ser que eu tenha esperança de coisas ruins acontecerem, né? Eu espero que eu morra logo para que eu não tenha que passar por essa prova, né? Eu espero que o fulano que é corrupto possa morrer para poder resolver o problema. Isso não é esperança, isso é pensamentos mórbidos, né? E de desequilíbrio. Então, a gente está falando de esperança, porque a esperança, ela te dá um ânimo. A pessoa, quando acende a luzinha da esperança, vem um ânimo. E esse ânimo faz te brotar uma coragem, é um processo muito interessante. Aciona o seu ânimo, o ânimo te dá coragem, né? E a coragem faz com que você continue nesta vida, acreditando no seu processo evolutivo. Não é mesmo? Então, quando você pensa, o restaurante está fechado.
mas eu acho que a gente pode pedir a comida via telefone, eles devem estar atendendo. Aí você fica animado e fala com seus filhos, olha, a mamãe vai ligar lá porque eu acho que deve estar atendendo e a gente vai conseguir pedir essa comida que a gente quer. E aquilo me dá uma coragem de quê? De agir. Aí eu pego o telefone, ligo e eu tenho quase plena certeza de que algo vai acontecer e que aquele meu desejo vai realizar. E aí eu ligo e percebo que o restaurante está aberto. E eu percebo que o meu desejo se realizou. É muito bom. Agora, e se eu ligo lá, o restaurante está fechado? Alguém fala, não, nós não estamos abertos, aqui está em reforma, a gente também não faz entrega. O que é uma pessoa sem esperança, né? Fica frustrado e fala, vamos desistir, não tem nada, lá não está entregando. Uma pessoa otimista faz o quê? Então tá lá tá fechado. Gente, ó, lá tá fechado, não tem jeito. Bora escolher outro lugar? E aí a pessoa, de novo, acende a luzinha da esperança. Nossa, verdade, há muito tempo que eu não como comida árabe. Vamos pedir um árabe hoje? Vamos. E aí liga. E lá no árabe dá certo, né? Então a gente tem que prestar atenção nas mínimas coisas. Deixar essa luz da esperança brotar nos nossos corações. Eu não tenho que ter esperança só de coisas impossíveis, né? E aqueles projetos quase que indefinidos, não. A minha esperança é no dia a dia. É hoje, é agora. Agora que é o melhor momento de fazer algo e ajudar, né? Bom, só para lembrar que a perda da esperança é um dos sintomas característicos da depressão. Então, se você não está conseguindo acionar sua esperança, preste atenção e verifique se não tem outros sintomas depressivos, porque aí precisa de tratamento, tá bom? Bom, o padre Fábio de Mello tem uma frase que ele fala o seguinte: a esperança, ela é uma expectativa que nos coloca em um processo de ação, né? Então é isso, a esperança, ela aciona a nossa expectativa, o nosso ânimo, né? E nos confere um processo de ação. Porque a esperança não é a espera acomodada. Sempre junto da esperança tem uma ação. Tem algo junto, você vai junto para ajudar que aquele sonho se realize e que aconteça aquilo que você espera, né? E Joana de Ângeles, ela fala que a esperança, ela dá força aos nossos ideais, né? Porque, pensa, você não ter ideais de melhora, na nossa situação, no mundo, né? O ideal, a esperança te dá uma força. Então, eu acredito que a educação, o meu ideal, é que todas as crianças tenham acesso a uma educação. Mas, na realidade, eu trabalho numa outra profissão. E aí, o que eu posso fazer? Quando eu tenho a esperança que eu posso fazer a diferença na vida de uma criança que seja, eu posso me candidatar para um trabalho voluntário de reforço escolar, de aulinhas, e aquele meu ideal, ele fica mais forte, eu acredito mais. E quando eu vou dar a minha aulinha, né, no trabalho voluntário, eu estou realizando aquele ideal de que o mundo precisa de educação e eu posso colaborar com isso. Então, o meu ideal é que as pessoas possam ter um acesso a esses estudos, esses ensinamentos. Então, o que eu fiz? Eu acredito em corrente de orações. Nós estarmos juntos, quanto mais pessoas somando aquele momento de oração, eu acredito na força que existe uma oração em grupo. Eu acredito que o falar e o escutar é um processo de intimidade, mesmo que seja virtual. Por isso, nesse ideal, a esperança tomou conta dos nossos corações. Que a gente pudesse, neste momento de estudo e oração,
auxiliar as pessoas, levando um lenitivo para a dor, levando uma oportunidade de orar, dando força para aqueles que não estavam conseguindo fazer sozinho, mas com um grupo fica mais fácil. E nós acreditamos nisso. Então, o estudo e oração é o fruto de uma esperança que alimentou o ideal, que foi para uma ação corajosa para que beneficiasse a todos nós. A maior parte dos fracassos reside na falta de esperança. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente está desesperançoso, porque aí eu posso me entregar ao fracasso e não conseguir dar continuidade aos meus processos de realização dos meus desejos, dos meus sonhos se tornarem realidade. Né? Então, é mais fácil para todos nós acreditar que não conseguimos, que não damos conta, do que enfrentarmos essa dificuldade interna ou externa. Porque às vezes é uma dificuldade interna de baixa autoestima e é difícil a gente mudar. A gente achar que a gente merece algo maravilhoso, né? Que a gente merece a conquista que a gente tem. Isso é difícil. Mas, de uma certa forma, é muito mais fácil acreditar nisso, porque isso gera uma acomodação. Eu não consigo, eu não mereço, eu não posso. Porque quando eu aceito que eu mereço, que eu consigo, que eu posso, aí a minha esperança aciona ali o meu ânimo, a minha coragem, e eu preciso agir. E às vezes não é fácil agir, né? Então, aquela pessoa que bateu um recorde, subindo aquele pico mais alto, fazendo uma escalada, ela teve esperança e coragem de conseguir esse processo. Aquele aluno que deu na reportagem, que catou os livros nas lixeiras e foi estudando muito e depois passou para a medicina em algumas faculdades, ele teve a esperança. E a esperança fez com que ele agisse. Quando a gente vê as pessoas agindo, existe uma esperança por detrás. Quando nós estamos paralisados no nosso cantinho, na nossa caminha, na nossa acomodação, é porque a esperança precisa de vitamina. Nós precisamos de resgatar essa esperança que habita em nós. E aí Emmanuel fala aqui duas coisas maravilhosas. O sol que nos ilumina hoje é o mesmo sol que ilumina, né, bilhões de criaturas ao longo da evolução da Terra. Olha o que é a gente pensar isso. Em termos de igualdade e de permanência da ajuda de Deus, todos recebemos o mesmo sol. E esse sol permanece há milhões de anos. Olha que coisa fantástica. Essa ajuda, esse cuidado divino que é permanente e que é pleno de igualdade com todos. A mesma coisa as estrelas do céu. A gente pensar que elas estavam ali que as mesmas, né? Esse firmamento viu Jesus nascer, esse firmamento viu a população ir existindo, esse firmamento está vendo tantas coisas maravilhosas e vai ver tantas coisas maravilhosas, né? Que coisa mais linda isso. E aqui, Emmanuel fala uma outra frase que chama a atenção. Não te deixes arrasar pelas aflições transitórias que te visitam, ou seja, nada dura para sempre. Todos nós temos os nossos momentos de aflições, de dores, né? De dificuldades, de problemas, sim. Mas são transitórias, porque nada disso dura para sempre. Não é eterno, né? Aí, ele fala, essas aflições te visitam com fins regenerativos.
e edificantes. Olha que coisa importante. Então, não é castigo, não é punição. É para regenerarmos o mal que habita em nós para o bem. Edificante é aprendizado. Olha que coisa mais linda essa frase de Emmanuel, né? E aí, nós podemos sim estar resgatando dívidas de outras vidas ou desta vida. E nem por isso podemos desistir. Pelo contrário, precisamos de buscar resgatar para nos livrarmos do peso e nos sentirmos leves, com a liberdade de ser feliz sem a nossa consciência culpada por algo que a gente não fez, ou que fez errado e precisa de reparar, né? Então ele pede para a gente se desligar do pessimismo, do desânimo, porque a vida que nós desfrutamos em suas origens profundas não é obra das nossas mãos. Olha que coisa importante. A nossa vida pertence a quem? Ao Pai que a criou. Então, a nossa vida hoje não é obra das nossas mãos. Nós fomos criados, não porque geração espontânea, eu vou existir a partir de hoje. Não. Nós fomos criados por este Pai de amor, bondade, maravilhoso nas nossas vidas. Né? Então, essa vida não foi criada por nós. Por isso, a gente precisa de acreditar neste poder que criou o céu, as estrelas, neste poder que criou o Sol e todos os inúmeros sistemas que existem e galáxias e tudo mais. É este poder que nos deu a capacidade de perceber o outro, o frio, o quente, o ontem, o amanhã. Este poder nos deu a capacidade de pensar, de raciocinar, né? Nos deu as nossas energias para podermos transmutar e nos mantermos firmes e em pé. Este poder, que é o Pai, nos ampara em qualquer empreitada difícil, em qualquer queda que tivermos, porque Deus é o poder da vida. Ele jamais vai nos relegar à indiferença. Não podemos nos revoltar com o Pai porque estamos vivenciando algo difícil. Nós que não aprendemos e que estamos aqui aprendendo novamente. E Ele pacientemente nos ensina. É aquela pessoa que vai fazer o arroz na panela elétrica e xinga a panela. E aí vem a cozinheira pacientemente explicando como usar. Aí eu esqueço um detalhe e sai ruim o arroz de novo. E volta a cozinheira pacientemente, que pode ser minha mãe, pode ser meu marido, pode ser a minha ajudante, me ensina novamente a usar ali. Até que eu aprenda. Mas de vez em quando tem um dedo queimado e outras coisas por teimosia, por ignorância. E bola para frente, nós vamos aprender e logo faremos o melhor arroz naquela panela esquisita que liga na tomada, que sai fumaça. Né? Então, nós não podemos nos entregarmos em nada a sermos inúteis. Eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta, eu vou ficar no meu casulo. E nem desistir. Ah, mas eu não sei, eu estou dando aula só para esse aluno particular, será que resolve alguma coisa? Né? Ah, não, é muito difícil, todas as vezes que a gente vai rezar lá em casa é confusão, então vamos desistir. Não, isso não nos pertence. Né? Seja qual for a provação, a dificuldade, o problema, a limitação, a dor que você esteja vivenciando agora, lembre-se desse recado. O amor é um sol a brilhar para todos. E ninguém existe sem esperança, sem Deus. Todos nós temos aquela fagulhazinha da esperança dentro de nós. Mas às vezes a nossa está ali dentro da caixinha, sem oxigênio. E nós precisamos fazer o quê? Ressuscitar a nossa esperança. Com paciência, com tempo, com determinação, com coragem.
André Luiz fala o seguinte: a sua vida será sempre o que você deseja, sempre que você esteja mentalizando. Em razão disso, qualquer mudança real nos seus caminhos será unicamente da mudança dos seus pensamentos. André Luiz nos fala isso. Então, qualquer mudança que eu precise fazer na minha vida, através das minhas ações e tudo mais, ela tem a sua origem na mudança do meu padrão de pensamento. Se eu ficar imersa no negativismo, eu não vou conseguir operar mudanças. Por isso que é importante a esperança, que desperta o ânimo, a coragem, né? E eu vou conseguir realizar meus ideais e meus desejos. Sinta-se, portanto, merecedor, merecedora das coisas boas e maravilhosas da vida. Você precisa de sentir isso, eu preciso de sentir isso. Eu mereço ser feliz, eu mereço amar, eu mereço ser amado, eu mereço um bom emprego, eu mereço uma relação não abusiva, eu mereço a proximidade da minha família consanguínea e da minha família espiritual. Eu mereço ter paz, eu mereço diversão, eu mereço saúde, eu mereço luz, eu mereço estar conectada com os meus amigos espirituais. Eu mereço estar conectada com Jesus. Eu mereço afeto, eu mereço amizades, eu mereço olhar os ipês, as roseiras, os jasmins que estão a florir. Eu mereço tomar banho de chuva se eu desejar, assim como eu mereço o banho do mar reparador. Eu mereço tudo, tudo de maravilhoso, porque eu sou filho único do Pai que criou esse universo e que me criou. Né? Então, é no momento presente que nós vamos fazer as mudanças necessárias. Ah, amanhã eu mudo. Não, é hoje. Então, se tiver alguma secretária para me ajudar a colocar no site, no chat, 3 afirmações maravilhosas para a gente fazer inúmeras vezes ao dia. Por favor, se tiver alguém que possa digitar. A primeira delas, né? Tudo está bem. Tudo acontece para o meu maior bem. Repitam aí nos seus lares. Tudo está bem. Tudo acontece para o meu maior bem. Isso é confiar, é entregar-se ao planejamento divino e saber que eu posso ter uma luta, sim, com um nódulo na mama. Sim, eu posso passar por isso. Isso é para o meu bem, não é para o meu castigo, e eu irei vencer. Sim, eu posso estar passando por um desemprego, e isso é para o meu bem, porque vai surgir coisa melhor. Né? Tudo está bem, tudo acontece para o meu maior bem. Obrigada, Baker. Segunda frase. Eu posso conseguir o que eu desejo. Todos nós podemos. Eu posso conseguir o que eu desejo. Eu posso conseguir o que eu desejo. Basta sair da inércia, da acomodação. Basta o primeiro passo, né? Se eu acredito nisso, eu vou pensar, o que eu desejo? É passar numa faculdade, fazer um curso. Então, é agora que eu preciso de estudar português. É agora, o primeiro passo, às vezes, é entrar numa aulinha online, num blog do professor, gratuito no YouTube. Mas eu já comecei a realizar o meu desejo. Né? Ah, o meu desejo, eu quero aprender a fazer meditação. Comece fazendo a oração de 1 minuto. Passa para 2 minutos, 3 minutos e logo você estará conseguindo. O primeiro passo é importante. A terceira frase. Eu posso fazer mudanças positivas em minha vida.
Eu posso fazer mudanças positivas em minha vida. Sim, nós podemos. Nós devemos fazer mudanças positivas. Eu conversei outro dia com uma pessoa, fiquei tão feliz. Ele costumava dormir às 2 da manhã, começava a trabalhar às 9, acordava 8h40, não comia direito e já começava trabalhando. Colesterol, tudo degringolou. Uma pessoa de 25 anos. E aí ele me falou, Bia, eu fiz uma mudança fenomenal. Eu agora fui diminuindo o horário de dormir, eu deito 11h30. E acordo às 7 horas todos os dias. Aí eu perguntei, mas você está trabalhando agora às 7h30? Eu estou mais cedo? Não. Eu acordo às 7, eu me exercito em casa, malho, passo 1 hora, tomo um café da manhã que eu mereço, sentado, tranquilo, saboreando cada fruta, alimento e tudo mais. Tomo um banho e começo a trabalhar. 9h30, por aí. E eu vou até mais tarde. Esse ritmo tem me ajudado. E aí, depois do jantar, eu já sei o meu horário, eu já me organizo para poder, 11 horas, já começar a arrumar a cama, guardar isso, aquilo outro, para estar deitado tranquilamente. A qualidade de vida é outra, né? Então, a gente pode fazer mudanças positivas? Pode. Eu posso acordar 5 minutos mais cedo, ir com tranquilidade pelo trânsito. Eu posso, ao invés de ligar aquela rádio para saber tudo o que está acontecendo, não comece o seu dia assim. Comece ouvindo uma boa palestra, comece ouvindo algo que te dê um ânimo, aquela música que te anima. Escolhe um momento do dia para você ouvir as suas notícias, mas tome cuidado com o início do seu dia. Porque se você se conecta a coisas muito pesadas e negativas, você pode não se preparar e levar isso para o seu ambiente de trabalho, para a escola, para tudo mais, né? Então, eu tenho um recado aqui. Hoje é o dia dos recados, né? Eu dei recado do Padre Fábio, dei recado da Joana de Anjos, do André Luiz, né? E agora eu trago um recado da Lois Ri. Vou ler o recadinho dela para a gente finalizar. Não desista diante da crise. Desistir é muito fácil. E qualquer um sabe fazê-lo. Use toda a sua determinação, toda a sua coragem para tornar-se alguém especial. Lembram da cena do cachorrinho afogando na enchente em São Paulo? E que uma pessoa catou uma corda, levou o outro, tal, juntaram e fizeram a diferença? Jogar a corda para salvar o cachorrinho é algo especial. Porque todo mundo desiste e fala, tadinho, vai afogar. E alguém jogou a corda. Essa semana eu vi, até como uma piada assim, agora a gente falava, a vaca foi pro brejo, atola e morre. E aí um vídeo, se juntaram 5 pessoas que não tinham como pisar no brejo, mas tentavam laçar e puxar aquela vaca, tentavam laçar e puxar. Ela afundava, ela voltava, e foi uma luta de 15 minutos, meia hora. E a vaca conseguiu. Ela se esforçava, se esforçava, se esforçava. E as pessoas se esforçando. E ela conseguiu. Foi para uma estrada, um terreno, um gramado próximo. E o olhar dela era diferente. Que coisa interessante, né? Eu sobrevivi ao brejo. Que coisa boa, né? Nós estamos sobrevivendo à pandemia. Nós estamos sobrevivendo às nossas depressões, às nossas ansiedades. Nós estamos sobrevivendo aos nossos boicotes. Então, nós precisamos de acionar
jogar a cordinha lá dentro do nosso coração e acionar a nossa esperança, porque nós precisamos de Deus, precisamos de esperança, precisamos de amigos, precisamos de coragem, de força, de fé, de tudo de maravilhoso, e nós temos ao nosso alcance. Tire a cordinha do seu coração e jogue. Vamos fazer a nossa oração. Pai amado, nós te agradecemos por esta vida, por todas as vidas que tivemos e teremos. Agradecemos pelo sol que nos aquece há tantas vidas, pela lua que ilumina as nossas noites há tantas vidas, tantos séculos. Agradecemos pelas pessoas que renascem conosco e que nós aprendemos a amar. Agradecemos pela convivência daqueles que partiram para uma outra dimensão. Agradecemos por estarmos aqui, nesta dimensão, com pessoas maravilhosas. Agradecemos os reencontros marcantes dessa vida, de amigos, de amores, de almas que têm o pensamento tão semelhante por longas jornadas vividas. Agradecemos aqueles que ainda não nos suportam. Agradecemos aqueles que nos perseguem, porque nos ensinam a cada vez mais melhorarmos e a exercitarmos o amor com aqueles que não são semelhantes no pensamento e no agir. Agradecemos por este país que encarnamos, por estarmos aqui aprendendo a construir uma sociedade ética, uma sociedade amorosa uns para com os outros. Agradecemos por este planeta que há bilhões de anos vem se desenvolvendo e crescendo conosco. Agradecemos por estarmos aprendendo e a termos a esperança que vivenciaremos a regeneração na Terra. Agradecemos por estes livros maravilhosos, pela presença dessas pessoas que se unem a nós, para pedirmos forças e para renovarmos a nossa esperança e a nossa vontade. Agradecemos, Pai, por todas as equipes de saúde que têm cuidado de toda a população deste planeta. Te pedimos, Pai querido, nos dê a sustentação necessária para termos a decisão interna de recebermos o amor e nos sentirmos merecedores deste amor, para podermos buscar o melhor para nós e para aqueles que amamos e que convivem conosco. Ser conosco, Pai querido, e que não nos falte a fé de que tudo passa e que um dia habitaremos mundos felizes, onde seremos anjos e estaremos auxiliando aqueles que estão na jornada que já percorremos. Abençoe, Pai, o nosso repouso, o nosso final de semana. Abençoe os nossos familiares, os nossos lares. Abençoe as nossas cidades, o nosso Brasil, a nossa terra. Abençoe a todos aqueles que trabalham espiritualmente, cuidando de nós o tempo todo. Que essa chuva de bênçãos e de luz possa penetrar cada célula do nosso corpo físico e espiritual, nos deixando plenos de saúde física, mental e espiritual. Assim, com essa prece, nós finalizamos o momento de estudo e oração, dizendo: obrigada, Pai querido. Obrigada, Jesus, Mestre amado. Obrigada, Mãe Santíssima. Obrigada a todos os mentores
Que assim seja. Amigos queridos, quem gostou da nossa reflexão, dê like. Por favor, se inscreva no nosso canal. Divulgue o vídeo que você gostar, basta compartilhar para que possa, de repente, ajudar outra pessoa. E se o assunto te chamou a atenção, assista novamente com calma. Faça como eu, né? Pega um caderninho, faça as anotações e fica essa fonte aqui de busca para aqueles momentos que nós estivermos necessitando. Tenha um final de semana maravilhoso, todos nós merecemos. Meu abraço de gratidão fraterno, bem carinhoso, e que nós possamos juntos vencermos todas as adversidades, dificuldades da nossa caminhada, caminhando sempre. Gratidão pela presença de vocês na minha vida, gratidão ao Pai por essa vida. Segunda-feira, 18 horas, estaremos juntinhos novamente, se Deus quiser, e Ele há de querer. Até segunda, amigos. Uma boa noite.